À primeira vista, parece absurdo dizer que a solidão já é considerada mundialmente um problema de saúde pública, mesmo diante do gigantesco e extraordinário poder de conexão entre as pessoas proporcionado pela internet. Estudos afirmam que este tipo de sentimento aumenta a mortalidade ou os riscos à saúde das pessoas. Não é à toa que o tema se tornou cada vez mais frequente nos meios de comunicação e acadêmicos e cresce o número de pessoas que felizmente vêm buscando orientação no sentido de lidar com o problema, seja por meio de terapia, autoajuda ou outras formas. Estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. A frase é de Zygmunt Bauman, filósofo, sociólogo, professor e escritor polonês, cuja obra influencia estudos em sociologia, filosofia e psicologia. Ele faleceu em 2017 aos 91 anos, deixando importantes reflexões sobre este e vários outros temas bem atuais. Não é o propósito deste vídeo abordar amplamente a influência desta verdadeira revolução tecnológica e social chamada internet no relacionamento entre as pessoas. Aliás, um tema já bastante explorado e muito útil quando tratado com a devida seriedade. Mas qualquer análise mais abrangente sobre a questão fica incompleta quando se omite a rede mundial de interconectividade tão presente e influente em nossas vidas. Em 2021, um relatório da Organização Mundial de Saúde apontava que a solidão afeta entre 20% e 34% dos idosos da China, Europa, América Latina e Estados Unidos. Levantamento junto a mais de 4.000 idosos e publicado pela Associação Médica Americana apontou uma estreita relação entre a solidão sentida por pacientes recém-operados e o risco da ocorrência de mais óbitos nos 30 dias subsequentes aos procedimentos cirúrgicos, ou seja, pós-operados que padecem de solidão têm mais risco de morrer. O tema solidão provavelmente acompanha o ser humano ao longo de toda a sua história. Independentemente da corrente filosófica, religiosa ou de eventual incredulidade em valores metafísicos, é interessante observarmos neste vídeo algumas visões sobre um sentimento que nos últimos 20 anos vem merecendo dos psicólogos um enfoque altamente científico em seus estudos. A propósito do estereótipo de solitários conferido aos monges budistas, o Dalai Lama recomenda a conscientização do valor da compaixão contra a sensação de isolamento em relação aos outros, um desafio, convenhamos. Em 2009, numa resposta ao escritor francês Jean-Claude Carrière, o monge cravou: é uma arrogância sentir solidão num mundo de 6 bilhões de habitantes. Em 2023, a população do planeta subiu para cerca de 8 bilhões de criaturas. Para o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, cujas ideias consistem em uma coletânea de pensamentos ditos pessimistas sobre a vida humana, cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Pois na solidão o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez, o grande espírito toda a sua grandeza. Numa palavra, cada um sente o que é. Schopenhauer faleceu em 1860 aos 72 anos. À luz da doutrina espírita, quando psicografada pelo médium Divaldo Franco, Joana de Ângeles asseverou taxativamente que o homem solidário jamais se encontra solitário, algo, aliás, que se identifica com a sugestão do budista Dalai Lama. Por sua vez, o inglês Francis Bacon, um dos fundadores da Revolução Científica, falecido em 1626 aos 61 anos, disse que não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de amigos faz com que o mundo pareça um deserto. Já o célebre filósofo da Grécia Antiga Aristóteles disse que quem encontra prazer na solidão ou é fera selvagem ou é Deus. O famoso escritor humorista americano do século XIX, Josh Billings, definiu a solidão como um lugar bom de visitar uma vez ou outra, mas ruim de adotar como morada. Falando como porta-voz da fé católica nos diferentes momentos em que se referiu à solidão, o Papa Francisco afirmou ser ela o drama que ainda afeta muitos homens e mulheres. Em outra ocasião observou: a pessoa sai da solidão não se fechando em autolamentações, mas invocando o Senhor. De um modo geral, a solidão torna-se cada vez mais comum, notadamente nos países ditos mais desenvolvidos, e afeta não só os idosos, mas pessoas de diferentes faixas etárias. Nos países mais industrializados principalmente, o modo de viver tende a reduzir a quantidade e a qualidade das relações sociais.
Nestas nações, muitas pessoas estão vivendo sozinhas, seja por não terem familiares numerosos ou simplesmente por não estarem próximos uns dos outros. Quantidade crescente de pessoas passa a ter filhos mais tarde ou prefere não tê-los. Sobre a natureza do homem como um ser gregário, ou seja, que depende de uma vida em grupo para sobreviver, já disse o célebre escritor italiano Giovanni Papini: o homem tem necessidade de se sentir cotovelo com cotovelo, pele com pele, no calor de uma multidão, ligado, seguro, uniforme. Se o leão anda só, em nós predomina o instinto ovino do rebanho. Os próprios individualistas, para afirmar seu individualismo, congregam-se, sempre segundo a prática ovina. Papini, inicialmente cético e depois convertido em católico fervoroso, faleceu em Florença em 1956 aos 75 anos. Esperamos que este vídeo tenha sido útil a você. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Um forte abraço.